Lucas capítulo 2, a partir do verso 21, diz o seguinte: Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Quem deu nome a Jesus foi? Normalmente quem dá nome aos filhos é pai e mãe. Mas no caso dessa criança, quem deu nome ao menino foi o anjo. Vai prestando atenção no que diz a palavra. Verso 22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. Veja, dedicação de criança não é uma atividade arbitrária. Dedicação de criança é uma recomendação divina e que pegou até Jesus. Porque não, eu sou o Senhor do universo, eu estou vindo ao mundo aí, não preciso de dedicação, nada disso. Ele foi dedicado segundo a lei do Senhor. E veio a oferta junto, para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, 1 par de rolas e 2 pombinhos. Que oferta humilde! A pobreza de Jesus e da sua família é uma coisa que sempre me comoveu, sempre. Porque todo pai e mãe, ele sonha em dar para o filho e para a filha o melhor. Fazer um enxoval, tem um berço bonito, tem um monte de fralda, roupinha distinta. Todo pai e toda mãe quer oferecer o melhor para aquele recém-nascido. Mas Jesus nasceu numa manjedoura de palha, entre animaizinhos, cresceu num lar humilde, bem pobre. José e Maria eram pobres, mas fizeram um sacrifício para trazer na dedicação do menino uma oferta, e que era 1 par de rolas e 2 pombinhos. Isso era o mínimo que se poderia fazer em oferta. Mas quando eles chegaram no templo, teve uma surpresa. Havia um homem cheio do Espírito Santo. Como era o nome desse homem? Simeão. E ele foi para o templo guiado pelo Espírito. O Espírito disse assim: olha, hoje você não pode perder. Vai lá. Quando ele chegou, ele encontrou o menino. E movido pelo Espírito foi ao templo, encontrou os pais, tomou o menino nos braços e louvou a Deus. Que coisa! Eu fico pensando, no meio de tamanha humildade e singeleza, no meio do anonimato, aquele bebê era mais um bebê, entre outros bebês. O homem guiado pelo Espírito Santo foi e encontrou Jesus. Essa é uma verdade espiritual que a gente não pode esquecer. O Espírito Santo nos leva a Jesus. O Espírito Santo levou Simeão a Jesus. E lá no templo, na casa de Deus, ele tomou o menino nos braços, deve ter olhado no rostinho do bebê e disse: é esse. Esse aqui é a salvação. Olha as palavras do louvor de Simeão, está no verso 29. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante dos povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Ele estava exuberante, que segurava nos braços aquele bebê que, por revelação do Espírito, ele sabia que seria o Salvador do mundo. Mas não ficou por aí. Apareceu uma profetisa, Ana. Ela já estava velhinha. A palavra de Deus fala no verso 26 que ela era da tribo de Aser e que
vivera 7 anos com seu marido desde que se casara, e era viúva há 84 anos. 84 anos viúva. Mas naquele dia histórico, ela encontrou o menino Jesus. E diz aqui no verso 37, que era uma viúva de 84 anos, e não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e oração, e chegando naquela hora dava graças a Deus, e falava a respeito do menino, e todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Que coisa maravilhosa! Eu sou resultado de uma dedicação. Eu já falei aqui para vocês, quando eu tinha 3 meses, eu tive uma doença, e meus pais, na pobreza do início do casamento, porque eles casaram muito pobres, moravam numa casinha bem pequena, lá num subúrbio da cidade de Recife, e quando eu tive esse mal, fui levado para o hospital, o médico analisou e disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, leva o menino para casa para ele morrer em paz, porque ele está desenganado. E em desespero, meu pai e minha mãe me tomaram nos braços, eu fui o primogênito, me colocaram naquela cama humilde. Alguns meses atrás eu tive o privilégio de conhecer a casinha onde eu nasci, bem simples. Não é bem numa favela, mas é na entrada para uma favela. Casinha bem simples, bem humilde. Fui colocado naquela cama para esperar a morte. E naquela situação, em desespero, os meus pais me dedicaram ao Senhor. E a promessa foi, se esse menino for curado, nós vamos fazer tudo para que ele seja um servo de Deus, um pastor. E eu cresci ouvindo sobre isso, porque Deus me curou. Deus tocou na minha vida. E aquele menino doente, com 3 meses, que não tinha esperança de viver, ele está vivo e no mês que vem vai fazer aniversário. É brincadeira um negócio desse? E eu cresci sabendo que seria um pastor. Eu cresci sabendo que havia sido dedicado e que minha vida tinha sido resultado da proteção e do toque de Deus. Significativo, dedicação. A vida é feita de ganhos e perdas. Mas eu queria lembrar vocês para não desistir. Não desista. Quando a gente ganha, a gente fica animado, entusiasmado. Quando a gente perde, dá um desânimo, né? A vida é feita de ganhos e perdas. Eu vi uma vez um rapaz, ele era meio pessimista, meio melancólico, assim. Ele falou, olha, o negócio da vida é o seguinte, tem dias que a gente está por baixo, e tem outros dias que os outros estão por cima. Eu disse, mas escuta, mas não tem esperança? Ele disse, não, essa é a vida é assim mesmo. Um dia você está por baixo, outro dia os outros estão por cima. Não é assim. A gente tem ganhos e a gente tem perdas. E quando a gente está em Jesus, a gente persevera nele quando ganha, e persevera nele quando perde. Hoje nós queremos celebrar uma dedicação de um primogênito que nasceu não faz muito tempo. O nome dele chama Caleb. Caleb é filho do Heber e da Martina. Por favor, traz o Caleb aqui. Olha, é de uma simpatia fora do comum. Saudável, bonito, bem tratado. E eu quero aproveitar nesse momento de dedicação para chamar a avó postiça, a irmã Sonete, e todos os tios e amigos, tios postiços também, né? São vários,
Então, por favor, venham aqui se juntar a Caleb. Pode vir mais rápido, porque senão vai demorar muito o culto. Isso, muito bem. Fiquem aqui perto. E nós vamos, nesse momento, fazer o que foi feito com Jesus. Ele veio ao templo para ser dedicado. Martina e Heber vieram à casa de Deus para dedicar Caleb. E eu sei pessoalmente o que significa ser dedicado. É como se Deus tocasse em você de uma maneira especial para que os seus caminhos, o seu futuro fossem orientados pelo Espírito Santo, guiados pelos anjos, tendo a liderança do Senhor Jesus. Nós vamos ter primeiro a música ou o filme? É ao mesmo tempo. Então você vê que maravilha. Vamos agora ouvir uma música com um filme. Deus recebi a joia rara, mais preciosa que eu já quis. 1000 anos que eu vivo aqui, jamais me esquecerei de ti. Que senti a primeira vez que eu te vi. 1000 anos que eu vivo aqui, jamais me esquecerei de ti. Pois com você eu compreendi a imensidão do amor de Deus por mim. Peço pra Deus te abençoar aqui, dando-te luz pra te ensinar a caminhar ao céu, chegar enfim. 1000 anos que eu vivo aqui, jamais me esquecerei de ti. Da emoção que senti a primeira vez que eu te vi. 1000 anos que eu vivo aqui, jamais me esquecerei de ti. Pois com você eu compreendi a imensidão do amor de Deus por mim. Jamais me esquecerei de ti. Pois com você eu compreendi a imensidão do amor de Deus por mim. Jamais, jamais me esquecerei de ti. Agora vem a prova de fogo. Eu vou pegar o Caleb e vamos ver se ele não chora. Agora nós vamos fazer uma oração de dedicação do Caleb. Querido Deus e Pai,
eu peço a tua bênção sobre esse garotinho, que ele possa crescer nos teus caminhos, que seus pais sejam guiados pelo Espírito Santo, que cada membro dessa igreja ajude na criação dessa criança, e que ele seja uma testemunha tua no final dos tempos, testificando da mensagem de salvação. Tu tens uma promessa no livro de Joel, Senhor. Cumpre essa promessa na vida do Caleb e que ele seja usado para a tua glória. Abençoa os pais para que tenham sabedoria do céu, para criá-lo nos teus caminhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu vou aproveitar o ensejo de que ele está bem, para vocês verem o Caleb de perto, né? Olha só. Não é uma maravilha? Olha, e ele está se comportando maravilhosamente, viu? Graças a Deus, olha só. Agora dedicado ao Senhor. Aí, pastor Tim. Que beleza, hein? Tá ótimo. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. Olha o tucano. Pronto, que beleza. Opa. Isso é que eu chamo de ganho, é ou não é? Mas na minha família, no ano seguinte ao meu nascimento, a minha mãe deu à luz a um menino que se chamou Wilton. Ele foi o meu irmão, segundo filho da família. O Wilton teve exatamente a mesma doença que eu tive, mas infelizmente ele não resistiu. Por que eu vivi e por que o Wilton se foi? A gente não sabe. O que a gente sabe é que a vida tem ganhos e perdas, mas a gente não pode desistir. Em memória ao irmão que eu não tive, eu sugeri que o meu único filho se chamasse Wilton. E toda vez que eu vejo meu filho, eu me lembro do meu irmão. Mas eu tenho certeza que meu irmão vai se encontrar comigo no lar celestial. Ele morreu inocente, não passou por esse mundo de pecado, morreu com 3 meses, mas eu tenho fé que Deus, na sua misericórdia, vai restaurar e nós vamos ter eternidade para conversar. Nesse dia de alegria e de celebração que nós estamos tendo aqui, eu gostaria de gastar um tempinho falando para os pais que nesse momento têm filhos fora da igreja, filhos que abandonaram a fé. Eu sei que para muita gente que vê uma celebração como essa, é um momento de grande alegria. E para alguns pais machuca, dizer, puxa, tanto tempo atrás, eu também dediquei meu filhinho, dediquei minha filhinha. Eu ensinava a lição da escola sabatina, cantava, falava dos caminhos do Senhor. Ele cresceu na igreja, participou dos Desbravadores, e aquilo vai passando como um filme, mas é um filme triste, porque em algum momento aconteceu alguma coisa, e essa criança que virou uma adolescente, virou as costas, saiu e nunca mais voltou.
Não dá para explicar o sentimento de pai e de mãe que sofre a perda de filhos que foram criados na igreja, nos caminhos do Senhor e abandonaram esses caminhos. É uma dor muito grande, é como se fosse uma perda de morte. Mas nessa manhã, eu queria lembrar você, papai, você, mamãe, para não desistir. Mas, pastor, eu oro, eu peço a Deus, eu tenho feito vigília, eu faço tanta coisa, e não adianta, parece que Deus não me ouve. Opa, para, não vai falar bobagem. Claro que Deus ouve. Mas se Ele ouve, por que Ele não traz o meu filho de volta para os caminhos do Senhor? Deus não interfere no livre-arbítrio das pessoas. Isso é uma coisa tão séria, que por causa desse assunto de escolha e livre-arbítrio, Jesus escolheu vir a esse mundo para dar a sua vida para salvar. Porque se fosse somente no céu para tomar uma medida administrativa, para resolver o problema da rebeldia de Lúcifer e dos anjos, esse assunto já teria sido resolvido há muito tempo. Mas Deus é justiça e misericórdia. Ele é longânimo. Ele dá tempo para que as pessoas tomem a decisão de voltar. E de repente, esse processo é o processo que está passando o seu filho, a sua filha que saiu e ainda não voltou. Mas pastor, será que ele volta? Eu não sei. Mas o que eu quero te dizer é que Deus é o Deus dos impossíveis. Você pode estar tentando 1 ano, 2 anos, 5, 10, 20 anos. Às vezes a volta fica difícil por causa de vícios, por causa de situações que deixam a pessoa emaranhada. Quem sabe seu filho, sua filha já quis voltar, mas estava tão enrolado que não tinha como, não havia clima. Talvez ele saiu da igreja magoado com um ancião, com um diácono, com um pastor, com um procedimento. Talvez na igreja foram injustos com ele, ou talvez houve excesso de sensibilidade, ou talvez ele se juntou com más companhias, começou por brincadeira a mexer com drogas, com álcool, com fumo, e agora é um viciado, dependente químico. Eu não sei qual é a situação do seu filho e da sua filha, mas o que eu sei é que o nosso Deus é o Deus do impossível. Eu quero pedir, pelo amor de Deus, que você não esqueça que o nosso Deus foi quem abriu o mar vermelho. Isso não é pouco. Ele fez vir pão do céu para alimentar milhões de filhos seus. Tirou água da rocha, dava proteção no deserto durante o dia, iluminava e aquecia durante a noite. Durante todo o jornadear dos seus filhos na terra, é claro e evidente a interferência e a guia de Deus. E se nós chegarmos em Jesus, aí sim, os milagres e a demonstração de poder se manifestam de uma forma extraordinária. Deus tem todo o poder no universo, mas Ele não interfere na decisão do seu filho e da sua filha. E como fazer numa situação como essa? Dá um desespero, porque eu queria tanto ele na igreja, cantando, como eu vi ele crescer. O que eu tenho que fazer? Você tem que continuar perseverando em oração. Há um tempo atrás eu ouvi uma história, e quando você ouve história, eu nunca fui para checar a veracidade dessa história, mas foi uma história que me impressionou muito. Então, se eu der alguma informação errada dessa história, por favor, desculpe, mas o que eu ouvi e me lembro é o seguinte: um garoto, quando chegou na adolescência, ele saiu da igreja e se juntou com más companhias.
E fazia bagunça, pichava, era um menino terrível, problemático. E um dia, andando com os seus amigos, eles chegaram na porta de um centro espírita. E um virou para o outro e disse assim: vamos entrar para ver como é lá dentro? E eles entraram. E quando entraram, ofereceram um lugar para ele, as pessoas estavam ao redor de uma mesa, e logo em seguida o Espírito veio e se manifestou em uma pessoa, e ele falou e tal. Aí de uma passou para outra, o outro falou, através daquele demônio que estava tomando posse da pessoa, e tomou posse do outro, e tomou posse do outro. Quando chegou no garoto, ele saltou e foi para outra pessoa do centro espírita. Aí deu a volta novamente. Aí o médium que estava coordenando aquela sessão espírita perguntou para o espírito que estava lá no meio: por que você não se manifestou naquele garoto? E o demônio respondeu: porque nesse momento a mãe dele está orando por ele. Estão entendendo o que eu estou falando? Não desanime de interceder por seu filho e por sua filha. Não desanime. Deus tem um plano de salvação. E você tem o compromisso da intercessão. Os resultados a gente não pode garantir, mas as oportunidades têm que continuar, porque o Espírito está ativo, trabalhando em você e na vida do seu filho, na vida da sua filha. Não desanime, continue perseverando. Deus pode operar um milagre. E oração intercessora, ela tem poder para fazer a diferença. Existem vários estudos científicos de pessoas que começaram a orar por gente que eles nem conheciam em hospital. E a melhora dessas pessoas que recebiam oração intercessora era visível. O seu filho, a sua filha, precisa das suas orações. E tenha o coração aberto para acolher. Apesar de ele ter feito coisas indevidas e de você ter mágoas e tristeza no coração, peça a Deus um espírito de perdão, de acolhimento, de aceitação. E aqui na igreja, se esse filho pródigo retornar, vamos reagir como agiu o pai na parábola, de braços abertos para acolher, para receber, para perdoar. E na parte final dessa mensagem, eu queria falar para você que já esteve seguindo o Senhor e agora está longe dos caminhos do Senhor. Tudo indica que você não vai ouvir essa mensagem, mas eu vou falar para você, mesmo sem ter essa certeza. Porque como você saiu, você não tem o hábito de ficar ouvindo sermão e mensagens, e não se importa com isso, mas eu quero, em nome de Jesus, apelar para você voltar. Sabe por quê? Porque o coração do seu papai, o coração da sua mamãe, ele continua machucado. Mas você não sabe quem é meu pai? Também não interessa. O que interessa é que você precisa voltar e viver nos caminhos do Senhor. Se você vive longe do Senhor, você está indo para onde? Você quer o quê? E eu peço em nome de Deus que você considere esse chamado como um chamado para a sua salvação.
Você está tentando, experimentando caminhos, fazendo coisas que lá no fundo você sabe que não é a vontade de Deus. Mas Jesus está tão perto de voltar. A gente tem a promessa da vida eterna se a gente aceitar Jesus como Senhor e como Salvador. Então, por favor, se o Espírito Santo guiou você para ouvir essa mensagem, só por um milagre, mas se você está ouvindo essa mensagem, não deixe passar essa chance de voltar. Deus abençoe você. Que a sua vida seja guiada pelo poder de Deus e que o Espírito lhe dê a alegria. Eu queria concluir a mensagem de hoje convidando toda a igreja a orar pelos pais e pelas mães que têm os filhos fora da igreja. E nessa oração que vocês também orem pelos filhos que saíram, para que o Espírito traga eles de volta. A estatística de apostasia na igreja é muito alta, muito alta. É quase entre 40 e poucos por cento, 45%, uma coisa assim. Isso quer dizer que cada 2, 3 pessoas que entram, um sai. Isso é muito alto. Eu sempre tive no meu coração a preocupação com essas pessoas que saíram da igreja. E algum tempo atrás a gente criou um projeto chamado Reencontro Imperdível, no qual a gente usava música para atrair as pessoas para o caminho de volta, para encontrar Jesus. E Deus abençoou e eu vi tanta gente voltando. Ora, 45% numa igreja de 24 milhões, isso significa que apostatou mais ou menos 10 milhões de pessoas, que eram adventistas, se batizaram e saíram. Vamos fazer essa oração intercessora. Que o povo de Deus nesse momento clame para que Deus, pelo seu Espírito, interfira e essas pessoas possam encontrar o caminho de volta. Como você está? Feche os olhos, vamos fazer uma oração silenciosa, cada um faz a sua oração, e no final eu vou fazer uma oração também. Vamos orar. Senhor Deus, nesse momento o nosso coração tem um misto de alegria e tristeza. A gente está feliz porque o Caleb, um primogênito do Weber e da Martina, foi dedicado a Ti. E a gente assumiu o compromisso de apoiar o crescimento espiritual desse garoto. Isso é motivo de muita alegria, é uma nova vida que está dedicada para caminhar contigo até o lar celestial. Mas a gente não pode ignorar, Senhor, a tristeza que pais e mães sofrem, que igrejas sofrem, pastores sofrem, por aqueles que já estiveram entre nós e saíram. Nesse momento não interessa os motivos, o que interessa é que essas pessoas precisam voltar para os braços de Jesus. E eu clamo em Teu nome, pelo poder do Teu Espírito, que essas pessoas sejam incomodadas e sacudidas, até voltarem para Ti. Senhor Deus,
Se atalho fosse bom, não precisava caminho. E eu sei que essas pessoas estão andando por atalhos, atalhos que não dá em lugar nenhum. Mas como tu és o caminho, a verdade e a vida, eu clamo pela interferência do teu Espírito, para que essas pessoas voltem para ti, que és o caminho, a verdade e a vida. Dá-nos a alegria da salvação, a alegria de reencontrar esses teus filhos, essas tuas filhas. E se tiver alguma coisa que a gente possa fazer, contactando, orando, expressando carinho, acolhendo, faze, Senhor, com que o teu Espírito nos use para trazer esses teus filhos de volta. Concede no final desse culto a certeza da esperança, do poder de Deus se manifestando na vida dessas pessoas. Obrigado pela manifestação do teu poder na vida do Caleb que foi dedicado. E leva-nos em paz, porque nós viemos aqui para ser abençoados. Dá-nos nessa semana energia e força para fazer a tua vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz. Achei abrigo em sua casa. Em paz estou com Deus Jesus. Achei abrigo em sua casa. Em paz estou com Deus Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês.